No episódio 9 de X-Men 97, a gente assistiu a destruição de Wolverine, cena que a gente já viu nos quadrinhos, numa saga que já esteve aqui no canal Fator X, mas era um vídeo razoavelmente antigo e eu resolvi regravar, contar a história toda para você entender o que foi Atrações Fatais, mega crossover dos X-Men e das demais equipes mutantes, no qual Wolverine perdeu o Adamantium nas mãos de Magneto. É logo depois da vinheta, então não perde não. Olá, eu sou Inácio Santos. Este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men. E hoje trazendo até vocês X-Men Sagas, Atrações Fatais. Esse vídeo aqui, gente, já tinha sido gravado bem no começo do canal. Essa saga faz parte do meu top 10 pessoal. Os primeiros vídeos que eu trouxe para o canal eram sobre essas 10 sagas e sobre 10 importantes personagens de X-Men, ligados, cada um deles, a uma dessas sagas. Mas eu fui rever o vídeo, eu pensei até em relançá-lo, né? Se você está acompanhando aqui o canal Fator X, você viu que recentemente eu relancei vários vídeos antigos, razoavelmente antigos, não tão assim, não vídeos lá do começo do canal, inclusive sem edição nenhuma, do jeito que eles saíram originalmente. Isso é porque eu estava em mudança, vocês podem ver que o cenário está levemente diferente, porque eu mudei de casa, e também porque eu estive doente durante uma parte desse período. Só que aí, quando eu fui assistir Atrações Fatais, ele realmente é um dos primeiros mesmo. O som não está tão bom, muito poucas imagens, eu teria que editá-lo todo novamente. Então o que eu decidi? Fazer um novo vídeo. Afinal, esse arco aqui teve várias referências no episódio 9 de X-Men 97. E muito provavelmente o episódio 10, que você já deve ter assistido quando esse vídeo estrear, vai concluir esse arco e acrescentar elementos de outras histórias dos mutantes para poder concluir a série, poder concluir essa temporada de X-Men 97. Então eu achei que era muito interessante, decidi trazer aqui. Além de tudo, eu tenho essa versão aqui da própria Panini, em 3 volumes. Isso aqui soma mais de 800 páginas junto, tá? Tá completinha. Só que, na verdade, o Mega Crossover em si é muito pequeno. Ele pega só as mensais de X-Men, X-Force, Excalibur, Uncanny X-Men, X-Factor e Wolverine de um determinado mês. O resto aqui são antecedentes. E a Panini está relançando agora em X-Men As Maiores Sagas, Atrações Fatais. Esse X-Men As Maiores Sagas tem 504 páginas. Ele tem menos do que está aqui. Mas o que ele tem menos também são histórias que aconteceram antes da saga. A saga propriamente dita está tanto completa aqui, só que com mais antecedentes, quanto completa lá. E aqui eu vou focar só na saga, que pese que eu pretendo fazer uma breve comparação para você saber o que tem aqui e o que tem lá. Inclusive para não trocar, porque se você tem essas três, a menos que esteja em mau estado, que você queira realmente se desfazer delas, não vale a pena. Como eu disse, são 300 e poucas páginas de diferença de antecedentes, mais antecedentes razoáveis que contextualizam você de tudo que vai acontecer no evento em si. De novo, a parte X-Men Sagas do vídeo, a parte que eu conto a história, vai ser focada nas mensais daquele mês, onde aconteceu a destruição de Wolverine, que é a saga propriamente dita. Mas claro, vai ter o nosso campo de antecedentes para você saber tudo o que preparou esse evento em específico. Então, já curte o vídeo se você gosta desse formato, se inscreve se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações, ajuda a gente, se no final do vídeo você decidir comprar X-Men Atrações Fatais, compra pelo link da Amazon que está aqui na descrição. Faltam outras revistas na sua coleção? Compra pelos links que vão estar embaixo dele. Todas as revistas mensais dos X-Men, lançamentos mutantes, a mensal do Wolverine, tudo isso vai estar aqui na descrição e tudo isso, quando você compra por aqui, dá comissão ao canal Fator X. Você ainda pode nos ajudar fazendo um Pix para o canal, se nenhuma dessas revistas te interessar e você puder nos ajudar financeiramente. Você faz isso através da chave Pix, que é o primeiro item aqui da descrição, ou através desse QR Code que eu vou deixar um tempinho na tela enquanto converso aqui com vocês. E por fim, pode ajudar sendo membro do canal, contribuindo mensalmente e ainda podendo assistir nossos vídeos de maneira antecipada. Agora vamos lá para a primeira parte do vídeo, a breve comparação entre essa publicação da Panini de X-Men Atrações Fatais, em 3 volumes, e a publicação que está em pré-venda, a publicação de X-Men As Maiores Sagas, Atrações Fatais. X-Men As Maiores Sagas, Atrações Fatais tem 504 páginas. Encaderna Uncanny X-Men, números 298 a 300, depois os números 303 e 304, sendo que o número 304 é o número que já faz parte do evento Atrações Fatais, o resto é tudo antecedentes para contextualizar essa edição. E o número 315 da revista Uncanny X-Men, que é o epílogo da saga. Bem depois da saga ter se concluído, nessa edição a gente vê como estão os acólitos sem Magneto. X-Factor, número 92, X-Force, número 25, X-Men, número 25,
Wolverine 75 e Excalibur 71, mostrando cada uma um capítulo da história. E X-Men Unlimited número 2, que mostra uma história solo do Magneto que acontece um pouco antes da saga. X-Men Atração Fatal em 3 volumes, esse exemplar que eu acabei de mostrar para vocês, que está aqui no box que eu coloquei de volta na minha estante. Tem uma edição com 252 páginas, outra com 268 e a última com 292. O total são 812 páginas. Ela tem ali a revista Uncanny X-Men de 298 a 305, então aqui a gente já vê 3 números a mais, e depois o número 315, que é o epílogo que eu falei para vocês. O X-Factor aqui também começa mais cedo, então a gente tem os números 87, 88, 89, 90 e 91, além do 92 que faz parte de Atrações Fatais. X-Force só 25, X-Men 1991 só 25, Wolverine só 75, Excalibur só 71. Só que aí a gente tem X-Men Anual 17, que tem uma história importante para você entender como estava o Colossus antes da saga começar. E nós temos um número a mais de X-Men Unlimited, além do 2 que tem a aventura solo do Magneto, tem também o número 1, que mostra uma aventura do Xavier, o Ciclope e a Tempestade perdidos na neve, mas que depois, em flashback, o Professor X vai perceber que foi ajudado pelo Magneto. Ele vai perceber isso mais adiante, após a conclusão da saga, mas aí a gente vê que ele foi resgatado por um homem misterioso nessa edição. De novo, uma história interessante para você entender o contexto, mas que não é ligada diretamente a X-Men Atrações Fatais. Então você também não precisa sair correndo atrás da publicação original da Panini em 3 edições para ter tudo, porque as maiores sagas têm menos material, mas cobre o que você precisa saber. Beleza? De novo, o link de As Maiores Sagas está aqui na descrição. As 3 edições que eu tenho, que eu mostrei aqui para vocês, estão fora de catálogo, então não coloquei link algum, porque só vai ter produto usado na Amazon, que eu não posso garantir ali que todos que você conseguir adquirir vão estar em bom estado. Agora vamos lá para os antecedentes dessa saga. X-Men, de 1991, número 3. História essa que você não encontra em nenhum desses 2 encadernados que eu citei aqui, mas em Gênese Mutante, que também tem versão à venda pela Panini nesse momento, que você vai encontrar o link aqui na descrição. Aqui a gente vê a suposta morte de Magneto, junto com seu primeiro grupo de acólitos, após ser traído por Fabian Cortez. Magneto permite que os X-Men deixem o asteroide M em queda, mas não aceita ajuda. Isso porque ele acha que aquela seita que ele acabou criando está fora de controle e que é melhor que eles terminem com ele. Então Magneto tem meio que um final ali de auto-sacrifício, pseudo-heróico, beleza, mas esse foi o aparente fim de Magneto. A partir daí, Fabian Cortez ia formar seu próprio grupo de acólitos, contando a mentira de que foram os X-Men quem mataram Magneto, que é o que ele tentou fazer antes de deixar o asteroide M. E também, como ele era membro dos Upstarts, um grupo que disputava pontos matando mutantes e personagens influentes, ele ascendeu à liderança da equipe por ter matado Magneto, um dos grandes fundadores da luta mutante ao lado de Charles Xavier. A partir daí, várias edições de Uncanny X-Men vão mostrar os acólitos sob controle de Fabian Cortez, fazendo ataques cada vez mais loucos aos seres humanos, ataques puramente de ódio mesmo. E isso vai levar a gente até o número 300, quando eles já tinham feito Moira McTaggart prisioneira, e na conclusão dessa história, Fabian Cortez é gravemente ferido pelo Wolverine, é levado para um hospital e depois vai ser resgatado por Amélia Vogt. Mas a Amélia, ao trazê-lo, ao teletransportá-lo de volta para junto dos acólitos, já solta que está meio desconfiada dele. E em seguida ele recebe uma visita do Games Master, um mutante, um omnipata, ou seja, está em todas as mentes de todos os seres vivos ao mesmo tempo, e que é o árbitro dos Upstarts, aquele que divide os pontos, confere as mortes se elas foram feitas mesmo, se foram feitas por aquela pessoa que as está reivindicando, e o Games Master se materializa diante de Cortez para dizer que os pontos pela morte de Magneto foram suspensos. Aqui a gente tem o primeiro indício forte de que Magneto não morreu em Gênese Mutante. Uncanny X-Men 303, história um pouco antes do evento começar. Ali a gente vai ver Illyana Rasputin, a irmã caçula de Colossus. Inclusive eu vou deixar o vídeo que explica porque ela tinha voltado à idade infantil nas telas finais, junto com o nosso vídeo mais recente sobre X-Men 97. Mas nessa época ela estava de volta então à idade infantil, como eu disse aqui, e contaminada pelo vírus legado, morrendo. O Colossus sai em missão com os X-Men. Na edição anterior, ele estava bem violento nessa edição, porque ele não queria sair de perto da irmã. Mais uma necessidade surgiu, então ele quer resolver tudo muito rápido, porque ela pode precisar dele a qualquer momento. E exatamente o que ele mais temia acontece. Illyana Rasputin falece enquanto ele está em missão com a equipe dourada dos X-Men. Ele chega no final da revista, constata que sua irmã morreu. A partir daí, a gente vê, já na própria saga, Atrações Fatais, Exodus, um mutante que a gente não conhecia, a serviço de Magneto, tentando recrutar novos acólitos. Em X-Force, ele vai procurar os membros da atual equipe, mas que eram membros dos Novos Mutantes,
quando Magneto dirigiu a Escola Xavier, vai conseguir convencê-los a fazer uma visita ao seu antigo diretor no novo refúgio para os mutantes. Agora não mais o asteroide M, mas sim Avalon, a atual base de Magneto. Cable, que estava desaparecido desde os eventos de A Canção do Carrasco, saga que também faz parte da coleção As Maiores Sagas dos X-Men, tinha acabado de voltar para a X-Force e se contrabandeia para dentro de Avalon, pois tem uma grave suspeita, que ele confirma. Avalon, a atual base de Magneto, é a antiga estação orbital que o próprio Cable trouxe do futuro e que possui um backup da mente da nave inteligente do X-Factor, uma inteligência artificial que o criou no futuro. Ele inclusive se arrisca, acaba sendo muito ferido por Magneto, mas consegue fazer uma cópia desse backup e levar então a mente da nave junto consigo. Ele também garante que os novos mutantes, os antigos novos mutantes que já tinham recusado o convite de Magneto, apesar de tratá-lo com toda a educação durante a conversa, sejam teletransportados de volta para a Terra antes que ele parta, encerrando a participação da X-Force em Atrações Fatais. De lá, a gente vai para o X-Factor, que na época tinha Mercúrio, que era considerado filho de Magneto. Na época, tanto Magneto achava ser seu pai biológico, quanto o próprio Mercúrio acreditava ser filho dele. E as autoridades e todo mundo envolvido achava que Mercúrio e Wanda eram os filhos perdidos de Magda. Mas aqui a gente já tem a introdução de Exodus, também nessa revista. Ele vem para tentar plantar uma dúvida ali em Mercúrio, para tentar levar ele para o lado dos acólitos, Uncanny X-Men 304, e o começo da participação dos X-Men em Atração Fatal. Porque aqui, no meio do enterro da irmã do Colossus, o Magneto finalmente faz seu convite aos X-Men. E ele não envia Exodus como enviou a todos os outros mutantes que a gente viu antes no evento. Ele vem pessoalmente e traz consigo a própria Avalon, uma estação orbital gigantesca que só de entrar na atmosfera da Terra começa a causar vários distúrbios eletromagnéticos e afetar a gravidade, e que se permanecer muito tempo nessa posição pode inclusive ameaçar a vida no planeta. Magneto, dessa maneira extremamente perigosa, interrompe o enterro de Illyana Rasputin para fazer seu convite aos X-Men. Isso abala todos eles. Chega a ter inclusive uma luta, o Xavier tenta dominar a mente do Magneto e, apesar do capacete, consegue, por um curto período de tempo, controlá-lo e fazer com que ele volte com Avalon para o espaço, assim parando de ameaçar o planeta Terra, mas não antes que Colossus aceite o convite de Magneto. A verdade é que a perda da irmã foi a gota d'água. Antes disso, é importante destacar que no Anual dos X-Men, que faz parte do encadernado em 3 volumes que a Panini lançou antes dessa versão, a gente viu o Colossus ser atacado pelo Executor X, ser ferido gravemente e desde então permanecer na forma metálica, o que estava afetando a forma como ele interpretava o mundo e até seus sentimentos, o que justifica um pouco do seu comportamento errático, além, claro, da perda recente de sua irmã. X-Men Unlimited 2, onde a gente vê o Magneto indo visitar o túmulo de Magda. Ele quase sofre um atentado de um humano que trabalha para os governos da Terra, trabalha para a ONU, inclusive está usando um traje que a gente tinha visto nas páginas da revista Uncanny X-Men, que foi desenvolvido para enfrentar o próprio Magneto, mas que quando está frente a frente com o Magneto, percebe que ele está prestando homenagem à sua falecida esposa e não tem coragem de atirar contra ele. Isso é um interlúdio da saga, não tem nem o selo Atrações Fatais. Mas, entre as coisas que acontecem nessa edição, a gente vê o Exodus também tentando recrutar a Irmandade de Mutantes de Mística, mas que atualmente atua sem Mística e que está ali reunida ao redor do Pyro, que na época estava morrendo dos efeitos do vírus legado. X-Men 1991, número 25. Agora é público que Magneto não está morto. Depois da ameaça que ele causou a todo o planeta, a ONU e a SHIELD tomam uma decisão: executar uma série de protocolos utilizando satélites em órbita da Terra que vão impedir Magneto de voltar ao planeta. Isso não só não dá certo, como irrita o mestre do magnetismo, que lança um pulso eletromagnético, desativando tudo que é eletrônico durante o período de tempo, inclusive o chuveiro do Coisa. Bom, a partir daí é declaração de guerra, a ONU e a SHIELD estão dispostas a mandar uma equipe atrás de Magneto, mas o Professor X intercede. Ele quer resolver isso com os X-Men, quer tentar resolver isso pacificamente. Se não for possível, não quer que aconteça uma chacina, então, de mutantes por parte dos governos da Terra. E assim, com a autorização da SHIELD, ele forma sua própria equipe de ataque. E aqui a gente vai ver um Professor X bem manipulador. Ele próprio vai usar um exoesqueleto que vai permitir ele andar, dividindo um pouco dos seus poderes psíquicos. Vai precisar da ajuda de Jean Grey por causa disso, então vai colocar ela na equipe. Beleza, o Gambit é muito furtivo, o Wolverine é muito furtivo, e também é o melhor naquilo que faz, sendo que o que ele faz não é nada bonito de ver, então a gente já sabe que o Professor X pretende em último caso, mas diz abertamente que Vampiro e Mercúrio estão na equipe para abalar psicologicamente Magneto. É assim que ele forma sua equipe e a envia a Avalon. A entrada na estação orbital vai acabar sendo facilitada
pelo próprio Colossus, que apesar de ter aderido aos ideais de Magneto, percebeu que ele está passando dos limites e tem medo das escolhas que fez, em que pese que não deseja voltar aos X-Men. E não só isso, os acólitos são teletransportados para fora de Avalon, de volta em locais seguros da Terra, não para o vácuo, não para a morte, nada disso. Mas o resultado deixa os X-Men e Magneto sozinhos na estação orbital. E assim começa o confronto. Os X-Men querem deter Magneto, Xavier diz que quer fazer ele voltar a si, mas é um confronto violento, principalmente da parte de Wolverine, que está disposto a fazer qualquer coisa para encerrar o confronto. E qualquer coisa mesmo. A ponto de, igual ao desenho animado que a gente acabou de assistir, ele ser capaz de desferir um golpe que pode ser considerado fatal contra o mestre do magnetismo. Esse, por sua vez, responde à altura e arranca o adamantio de Wolverine. Essa ação vai provocar, então, uma resposta do Professor X. Horrorizado com o que Magneto fez a um de seus alunos, um de seus X-Men, ele entra na mente de seu amigo e lobotomiza ele, apaga sua mente completamente. Feito isso, Colosso surge, revela sua traição, revela que ajudou os X-Men, mas que não tenciona voltar à equipe, queria apenas deter Magnus, e manda que os X-Men partam, pois ele vai trazer os acólitos de volta. Os X-Men fazem isso rapidamente, mas a nave que eles usaram para chegar até Avalon está bastante avariada. E as consequências disso a gente vê em Wolverine 75. Com todo o adamantio retirado de seus ossos à força através de seus poros, Wolverine está à beira da morte. Na nave, que também não anda nada bem das pernas, que não está resistindo à reentrada na atmosfera da Terra. Então os X-Men estão lutando pela vida do amigo, mas também estão lutando pela sua própria vida na hora de voltar. E é durante esses acontecimentos que a gente pode ver onde está a mente do Logan, ou talvez seu espírito. Ele está vendo uma luz para a qual ele pode ir. Nessa luz está a própria Illyana Rasputin, que morreu há pouco tempo. E ela chama ele para descansar, uma coisa que ele deseja. Só que no meio da gritaria, com a fuselagem da nave se desprendendo, ele ouve a voz de Jean Grey pedindo socorro. Ela foi tragada para fora da nave, na reentrada. E o Wolverine faz uma opção. Ao invés de descansar, ele volta para o seu corpo. Nessa hora, todo alquebrado, ele se levanta e puxa Jean Grey. E assim começa a regeneração de Wolverine. A nave vai conseguir chegar até Westchester, os X-Men vão estar bem machucados, sendo que o Wolverine é o pior deles, mas alguns dias depois, mais estável, ele se arrisca a desembainhar suas garras. Afinal, com o adamantio arrancado, a gente vai descobrir que o Wolverine tem garras ósseas recolhidas em seu antebraço, a origem das garras que a gente conheceu desde então. Porém, desembainhá-las dói demais. O Wolverine percebe que está mais frágil do que deveria, que seu fator de cura foi sobrecarregado para regenerar os danos causados por Magneto quando o adamantio foi tirado de seu corpo, e ele decide que não deve permanecer com os X-Men, deve primeiro se recuperar para ser útil para a equipe. Assim, ele deixa uma carta para Jubileu e parte no final da edição. Excalibur 71, primeiro epílogo da saga. Então, já acabou tudo, Magneto foi derrotado, foi lobotomizado e está aos cuidados de Colossus em Avalon. Os acólitos estão de volta lá, sem saber o que aconteceu e sem saber da traição de Colossus. E o Colossus recebe um contato de Lince Negra do Excalibur, que diz querer aderir aos acólitos. E ele vai lá para buscá-la pessoalmente. Isso é uma armadilha dos X-Men, mas não para capturar o amigo, e sim para usar seu próprio conhecimento, conhecimento dos X-Men de fisiologia mutante, inclusive da doutora Moira McTaggart. E na época também o Excalibur tinha sede na Ilha Muir. E o que eles vão fazer? Vão capturar o Colossus apenas para desfazer os ferimentos causados pelo Executor X, para ver se assim ele volta a si. Mesmo curado, ele mantém sua postura de permanecer em Avalon e os X-Men respeitam essa decisão. Importante, o Cable não ia respeitar não, ele foi lá para pegar o Colossus e tentar se contrabandear para dentro de Avalon e lutar contra os acólitos, mas ele foi detido pela Rachel Grey, sua irmã, que faz parte do Excalibur. Uncanny X-Men 315, o segundo epílogo da saga. Meses depois da derrota de Magneto em Avalon, dos X-Men terem seguido seu caminho, do próprio Wolverine já ter voltado aos X-Men com suas garras ósseas, a gente vai ver Colossus entre os acólitos, fazendo frente a Exodus. Por quê? Numa das histórias ali que antecedem o evento Atrações Fatais, a gente viu a suposta traição do acólito noviço, que ajudou os X-Men a libertarem Moira McTaggart. Levando em conta tudo que ele aprendeu sobre a vida de Magneto, ele não concordava que Magnus iria querer que mesmo a humana fosse torturada pelos acólitos. Por isso, ele acabou ajudando os X-Men. Pelo que a gente viu quando Magneto voltou à liderança da equipe, por ele ter punido inclusive Seniaca, que obedeceu cegamente os comandos de Fabian Cortez e executou vários seres humanos, a gente acredita que o noviço estava certo na sua interpretação e o Colossus também acredita nisso. Mas o Exodus, que tem uma interpretação mais cega, assim, baseada na fé mesmo, muito duro, queria executar o garoto. Então o Colossus age ali como se fosse seu advogado de defesa.
durante essa história e consegue no final que ao invés de executado, o noviço seja apenas exilado. Mas ali fica claro pra gente que entre os acólitos meio que há duas lideranças, o próprio Colossus vindo dos X-Men e o Exodus com essa abordagem de fé cega no Messias que nesse momento está comatoso. Inclusive o Exodus afirma ouvir a voz de Magneto, que a gente sabe que não é verdade, o cara está comatoso, comatoso mesmo, vai demorar muito tempo, somente vai ser restaurada por terceiros para que ele possa voltar a falar, andar e fazer seus planos contra os X-Men. Mas esse foi o X-Men Sagas Atrações Fatais, vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam, curtam o vídeo, se inscrevam se ainda não são inscritos, ativem o sininho para receber as notificações e, com as notificações ativas, voltem para os nossos próximos vídeos. É para ter ainda essa semana o nosso vídeo sobre a conclusão de X-Men 97, pelo menos da primeira temporada. Eu espero vocês de volta para esse vídeo e para todos os outros. Então até lá e um grande abraço!